Bom dia, meninos. Olha só, hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios que foram passados para vocês, tá certo? Então a gente vai ver aí a correção dos exercícios do livro. Peraí, deixa eu matar um mosquitinho aqui, que está me atentando. Pronto. Vamos à correção do livro na página 33, tá? Então vamos lá, abrir o livro, página 33. Essa parte do capítulo 3 que fala sobre as regiões brasileiras, a gente tinha feito em sala, tá? Mas a gente vai agora corrigir, então, esses exercícios que não foram corrigidos, tá? Então, vamos lá. Página 33. Número 1. Lá embaixo, de olho no legado, né? Aquela partezinha roxa que tem lá embaixo. Quais são os estados que fazem parte da região concentrada em relação aos 4 Brasis, né? Então, quais são os estados que fazem parte da região concentrada? Então, a gente tem aí região concentrada, só vocês olharem o mapa que vocês vão verem, né, os 4 Brasis, que são divididos em Amazônia, Centro-Oeste, região concentrada e Nordeste, né? São os 4 Brasis. Então, a região concentrada é formada pelos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, tá? Esses estados formam, então, a região concentrada, de acordo com a divisão aí dos 4 Brasis, tá? Número 2. De acordo com o texto, qual foi o critério adotado nessa forma de regionalização? Então, vocês leram o texto, né, os 4 Brasis aí, né, e vocês podem ter percebido que o principal critério de regionalização proposto aí por Milton Santos e Maria Laura Silveira foi o meio técnico, científico, informacional, tá? Então, o meio técnico, científico, informacional. Por isso que esses 2 pesquisadores aí, né, tanto a Maria Laura Silveira como Milton Santos, eles dividem o Brasil em 4 regiões, tá? Chamado aí de 4 Brasis, né? Então eles seguem, né, esse critério da técnico, do meio técnico, científico e informacional. Está lá em cima na legenda do mapa de vocês, do mapa do Brasil. A 3. Na visão dos autores, por que a cidade de São Paulo é considerada o grande polo nacional? Então, devido à forte presença de atividade industrial, bem como o denso sistema de relações, a urbanização e o intenso comércio. Tá? Então, são os fatores, né, que fazem com que São Paulo, na visão dos autores, seja considerado um grande polo nacional. Tá? Então, a gente tem aí a presença da atividade industrial, o denso sistema de relações, a urbanização e o intenso comércio. Beleza? Vamos passar agora para a página 35. Página 35. Então vamos lá. Atividades número 1. Explique o que é região e regionalização. Então vamos lá. Região é uma área delimitada por características geográficas próprias, tá? Então, uma área delimitada por características geográficas próprias. Regionalização é a divisão do espaço segundo alguns critérios por diferenças e semelhanças, tá certo? Então, olha, região, área delimitada por características geográficas próprias, e regionalização, a divisão do espaço segundo os critérios de diferenças e semelhanças. Beleza? 2. Observe os mapas a seguir. Cada um apresenta regionalizações diferentes do espaço brasileiro. Então, cada um apresenta o quê? Divisão de espaços diferentes, né,
para se mostrar, né? Esses espaços, né? Eles podem ter diferenças e semelhanças, né? Daí a regionalização. Então, a gente tem aqui o Brasil dividido em regiões, de acordo com a divisão do IBGE, que ele é dividido em região Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. 5 regiões, 5 grandes regiões. Então, a divisão de acordo com o IBGE, né, do Brasil, a regionalização do Brasil é feita dividido em 5 grandes regiões. Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Divisão do IBGE. Divisões geoeconômicas. São aquelas 3, né? Amazônia, Nordeste, Centro-Sul. E a divisão, segundo aí Milton Santos, né? Que é a divisão seguindo os critérios do meio técnico, científico e informacional. Amazônia, Nordeste, Centro-Oeste e região concentrada. Né? São as 4 regiões, os 4 Brasis. Aí se pede, letra A, diferencie os critérios de regionalização adotados nos 2 primeiros mapas. Então, no primeiro mapa aí, Brasil, regiões IBGE, o segundo mapa, Brasil, regiões geoeconômicas. Então, o exercício pede para diferenciar os critérios de regionalização adotados nesses 2 primeiros mapas. Então, quais são os critérios que a gente pode ver? O IBGE, né, as regiões, de acordo com a divisão do IBGE, são ligadas a fatores naturais e socioeconômicos. Tá? Então, a divisão é feita em cima de fatores naturais e socioeconômicas. Daí se dividiu o Brasil em 5 grandes regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Tá certo? No mapa 2, a gente vai observar que essas regiões foram divididas de acordo com fatores geoeconômicos, sociais, econômicos e históricos. Tá? Que aí dividiu o Brasil nessas 3 grandes regiões, que é Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Beleza? Letra C. Letra B, né? O que caracteriza a região concentrada no mapa de Milton Santos e Maria Laura Silveira? Então, o que caracteriza a região concentrada? O mapa de Milton Santos, né? A região concentrada caracteriza-se pela implantação mais consolidada de dados de ciência, técnica e informação. Daí o título lá em cima ser meio técnico, científico e informacional, né? Então, ele divide essas regiões, né, de acordo com a ciência, a técnica e a informação, tá certo? Onde a região concentrada detém a maior informação referente a esses fatores, tá? Letra C. De acordo com as regionalizações, onde se localiza o estado em que você mora? Então, de acordo com as regionalizações, as 3 regionalizações, né? Se for a divisão do IBGE, o nosso estado é o estado do Rio de Janeiro. Nosso estado do Rio de Janeiro está localizado na região sudeste, de acordo com a divisão do IBGE. Com a divisão geoeconômica, de acordo com a divisão geoeconômica, o Rio de Janeiro está localizado na região Centro-Sul, né? E de acordo com a divisão de Milton Santos e de Maria Laura, o estado do Rio de Janeiro está na região concentrada, tá certo? Vamos para a página 36. Página 36. O gráfico a seguir faz parte da síntese de indicadores sociais do Brasil em 2017. Então, nós temos aí um gráfico, né, no número 3, Brasil, linha da pobreza extrema em 2017. Tá? Então, nós temos
Os brasileiros que vivem com menos de 1,9 dólar por dia, em porcentagem, né? Então, nós temos, no Brasil, 6,5% dos brasileiros vivem com menos de 1,9 dólar por dia, tá certo? Se a gente multiplicar 1,9 dólar por dia, a gente vai ver que, vamos botar 2 vezes 4, 8. Então, eles vivem com menos de R$ 8 mais ou menos por dia, tá certo? Então, vamos lá. No Brasil, nós temos 6,5%, né, dos brasileiros vivem com menos de R$ 8 por dia. Não dá nem para comprar uma quentinha, né? Então, vivem abaixo da linha da pobreza esses brasileiros. Na região norte, dentro desses 6,5%, na região norte estão 11,2%. Na região nordeste, 12,9%. Na região sudeste, 3,3%. No sul, 2,4%. E no centro-oeste, 2,9%. Daí a gente percebe que a região sul ela é uma região mais desenvolvida economicamente, né? E a região nordeste a gente percebe que é a menos desenvolvida economicamente, né? Então vamos lá, letra A. Qual foi o tipo de regionalização adotada para essa pesquisa? Então, a gente tem aqui as regiões do Brasil, né? As 5 regiões do Brasil: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Que regionalização foi adotada para se fazer essa pesquisa? A regionalização do IBGE. Parabéns! Muito bem. Regionalização do IBGE. Letra B. Qual região apresenta o maior número de habitantes que vivem com menos de 1,9 por dia, de dólar, né, por dia? Então, que vivem a região que apresenta o menor número de habitantes, não, a região que apresenta o maior número de habitantes que vive com menos de 1,9 de dólar por dia. É a região Nordeste. Parabéns. É a região mais pobre, então, do Brasil, né? De acordo com a divisão do IBGE. E qual a região que apresenta o menor número de habitantes nessa linha de pobreza? Região Sul. Parabéns. Falando que vocês são 10. Letra D. Converse com o seu professor, comigo, e com os colegas sobre as causas e consequências da pobreza no Brasil e registre suas conclusões. Vamos mudar a pergunta? Vamos botar assim: converse com sua mãe, seu pai, seus irmãos, seu tio, se morar na sua casa, sua avó, se morar na sua casa, né? Então, converse com quem mora na sua casa sobre as causas e consequências da pobreza no Brasil e registre suas conclusões. Vocês vão anotar no caderno essas conclusões, né? E depois nós vamos ver a resposta de cada um quando voltarmos à aula presencial, tá? Então, vocês podem dizer que a má distribuição de renda no Brasil, né? Muitas pessoas ganham pouco e poucas pessoas ganham muito no Brasil. Isso é má distribuição de renda, tá? A falta de qualificação profissional e a baixa escolaridade. Nós temos ainda muitas pessoas no Brasil que têm baixa escolaridade, ou seja, não terminam sequer o ensino médio, né? Então, isso é baixa escolaridade. Nós temos ainda um grande número de pessoas analfabetas no Brasil, né, que não sabem nem ler nem escrever, né? Então, isso faz com que também haja essa desigualdade social no Brasil, tá? Eu só estou dando exemplos para vocês, tá? Agora, número 4. Observe o mapa abaixo. Então, observar aí o mapa, né? Aí nós temos lá fonte, os domínios da natureza no Brasil, potencialidades paisagísticas, edição São Paulo. Tá.
Qual foi o critério adotado nessa regionalização do Brasil? A gente tem aí fatores naturais, tá certo? Então, a gente pode colocar que é um critério natural, ou seja, nós temos aí falando sobre relevo, sobre clima, vegetação, solo e hidrografia, né? Então, a gente pode colocar que são fatores naturais, tá certo? Quando fala em pradarias, araucária, amazônico, né? Nós estamos falando em vegetação, né? Mas tem também aí rios, né? Que estão representados no mapa do Brasil, que são esses nervurinhas que tem no meio dos mapas, do mapa. Essas nervurinhas são os rios. Então fala sobre hidrografia, né? Nós temos também clima, tipo aí essas partes alaranjada, rocheada, né? Nós estamos falando de clima, tá? Então, nós temos critério natural, onde há semelhança de relevo, clima, vegetação, solo e hidrografia, tá certo? Letra B. Escreva um título para esse mapa. Vocês vão dar o título que vocês quiserem, tá certo? Sugestão, vocês podem dar Brasil, domínios morfoclimáticos, né? O relevo, clima, vegetação, da forma que vocês quiserem dar o título para esse mapa. Tá? Letra C. Identifique o nome das regiões 1, 2 e 3 indicadas no mapa. Identifique o nome das regiões 1, 2 e 3 indicadas no mapa. Então, vamos lá. Vocês podem botar 1. Nós temos o domínio dos cerrados. 2. Domínio das caatingas. E 3. Domínio dos mares e de morros. Tá? Então, 1. Domínio dos cerrados, que é essa parte alaranjada. 2. Domínio das caatingas, que é essa parte rocheada, né, mais para a região norte, nordeste ou nordeste, né? E a 3, domínio dos mares e morros, que é essa parte amarelada, que é mais a região aí sudeste, próximo ao litoral, né? E o 1 é mais para o centro-oeste, por ali, tá? De acordo com a região, a divisão do IBGE. Beleza? Então, terminamos a página 36. Vamos lá para a página 43. Página 43. Bem, página 43, número 1. O que são povos e comunidades tradicionais? Então, vocês podem dizer que povos e comunidades tradicionais são grupos culturalmente diferenciados que se reconhecem como tais. Possuem formas próprias de organização social, ocupam territórios e usam recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral, econômica, utilizando conhecimentos, inovações, práticas transmitidas pela tradição. Tá? Exemplos, nós podemos dar aí os povos indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos, os caiçaras, os seringueiros, as quebradeiras de coco babaçu, os apanhadores de flores sempre vivas e outros grupos de origem camponesa também. Tá certo? 2. Qual a importância da demarcação do território para os povos e as comunidades tradicionais? Então, vocês podem colocar que a demarcação dos territórios das populações tradicionais é de fundamental importância para a proteção e manutenção desses grupos sociais, considerando suas formas de trabalho e características culturais como um todo. Então, é preciso demarcar para que o povo, né, nós,
né, urbanos, né, não adentremos o território dessas culturas, desses povos, e acabemos com a cultura deles, tá certo? Por isso que é preciso demarcar esses territórios dessas populações. 3. Cite 3 direitos sociais relacionados a povos e a comunidades tradicionais no Brasil. Vocês podem dizer que o direito ao reconhecimento dos territórios, o direito ao livre uso dos recursos da natureza, o direito ao respeito e reconhecimento das técnicas sociais, as formas de manejo do território, o direito ao reconhecimento e à preservação das tradições culturais, tá? Tudo isso pode ser elencado como direitos desses povos, tá certo? Vocês podem colocar de outra forma, contando que esteja dentro dessa linha de pensamento, a questão está certa, tá? Não precisem apagar para colocar igualzinho que eu estou falando, não, tá? Número 4. Leia o texto, analise o gráfico e responda a seguir. Nos anos 1950, para tentar desenvolver e integrar a região por meio da concessão de incentivos fiscais, o governo brasileiro criou o conceito de Amazônia Legal, que abrange uma área com pouco mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, 2/3 do país. Quer dizer, se nós dividirmos o país em 3 partes, 2 partes pertencem ao Amazônia Legal. Tá? Esse território inclui os estados do Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, Acre, Amapá, Tocantins, Mato Grosso e grande parte do Maranhão. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 231, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são aquelas por eles habitadas, em caráter permanente, as utilizadas para as suas atividades produtivas, as imprescindíveis para a preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Muitas terras indígenas, entretanto, têm sido invadidas por grileiros, madeireiros, fazendeiros, garimpeiros, pescadores e caçadores em busca de recursos naturais ali preservados. Bem, aí vocês têm aí o gráfico Brasil, distribuição das terras indígenas, 2014. Então, demais regiões, né, nós temos 1,25%, que é essa partezinha vermelha. O resto todo pertence à Amazônia Legal, que seria de 98,75%. Então, vamos responder aí. Letra A. Qual a importância das terras indígenas para a manutenção desses povos? Vocês podem dizer que a demarcação dos territórios dos povos indígenas é de fundamental importância para a proteção e manutenção da cultura tradicional desses povos. Beleza? Letra B. Quais são os estados brasileiros que fazem parte da Amazônia Legal? Aí vocês vão poder colocar os estados, né? A região abrange os estados do Amazonas, Acre, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso e parte oeste do Maranhão. Beleza? Letra C. De acordo com o texto, por que a região amazônica apresenta o maior número de terras indígenas? Vocês podem dizer que porque a região amazônica foi a última a ser ocupada e as comunidades que ali viviam foram menos atacadas ao longo do tempo. Ou seja, né, o homem branco, né, ocupou aquela região por último, tá? E por isso ela ficou mais preservada, certo? Letra D. O que mostra o gráfico? Bem, o gráfico, lá em cima, o tema, né, está dizendo Brasil, distribuição das terras indígenas 2014. Então, o que mostra o gráfico? Mostra
a maior parte das terras indígenas se concentra na região amazônica, tá certo? Então, o gráfico mostra isso aí. Letra E. Identifique de acordo com o texto o nome... desculpe. Identifique de acordo com o texto ao menos 2 fatores que causam problemas aos povos indígenas no que diz respeito à manutenção de seus territórios. Então, vocês podem colocar, né, vários fatores. Tá? Esses fatores vão estar relacionados à invasão das terras por grileiros, fazendeiros, caçadores, poceiros, né, pescadores, tá certo? As empresas de madeira, né, de madeireiras. Então, vocês vão escrever exatamente em cima dessas invasões. Tá? Número 5. Analise o mapa do Brasil na página 41, que trata da distribuição de terras quilombolas e responda às questões. Então, página 41. Lá nas terras quilombolas, né? Vocês vão analisar Brasil, terras quilombolas, tituladas e em processo de titulação no INCRA 2017. Vão analisar esse mapa da página 41. E responder. Letra A. Quais são os 2 estados que apresentam o maior número de terras quilombolas já tituladas? Então, se vocês observarem, né, os 2 maiores estados, são essas bolas que tem aí, cor de abóbora, não é isso? 1.675 terras. Meu óculos está horrível para ler essa legenda aqui. Terras quilombolas. Em processo. Então, as que estão em laranja estão em processo. E 168 terras quilombolas concluídas, né? Então, as de verdinha são as concluídas. As de laranja são as que estão em processo. Então, vamos lá. Se vocês observarem, então, o mapa da página 41, vocês vão ver que os estados que têm maior número, os 2 estados que apresentam o maior número de terras quilombolas já tituladas, as bolinhas verdes, são o estado do Pará e Maranhão. Beleza? O Pará, que tem 58 terras, títulos já, e o Maranhão, 57 títulos. Tá certo? Letra B. Quais são os 2 estados que apresentam o maior número de terras quilombolas em processo de titulação? Temos aí, então, o estado do Maranhão e o estado da Bahia. Maranhão, 377, esperando, aguardando titulação, quilombolas, né? E a Bahia, 293, esperando a titulação. Letra C. No estado onde você mora, existem terras quilombolas? Então, vamos lá. No estado do Rio de Janeiro, existem terras quilombolas? Sim, existem, né? Existem até mesmo 24 comunidades quilombolas aguardando a titulação, tá certo? A gente não sabe, não consegue identificar aí quantas já têm título, mas 24 comunidades quilombolas estão aguardando a titulação de suas terras no estado do Rio de Janeiro. Tá? Vamos para a página seguinte, página 44. Página 44, a gente vai fazer uma retomada aí dos conteúdos, né? Com base na observação dos mapas das páginas 11 e 12, faça o que se pede. Em que continente está localizado o Brasil? Continente americano, né? Na porção sul. Nós estamos no continente americano, né? Na América do Sul. Tá? Dentro do continente americano, o Brasil se localiza na América do Sul. Beleza? 2. B, né? Que oceano banha o Brasil? Oceano Atlântico. Muito bem. C. Em relação aos hemisférios terrestres, qual é a posição geográfica do Brasil? Então, em relação aí aos hemisférios, o Brasil ele está a oeste do meridiano de Greenwich.
Então, no hemisfério ocidental. A maior parte do território localiza-se ao sul da linha do Equador, ou seja, no hemisfério sul, e uma porção menor no hemisfério norte. Tá? Letra D. Em quais zonas climáticas o território brasileiro se localiza? Zona tropical e temperada do sul. Beleza? 2. Com base na observação do mapa da página 15, cite um país que faz fronteira com o Brasil nas seguintes direções. Ao norte. Ao norte, vocês podem dizer Guiana Francesa, Suriname, Guiana ou Venezuela, porque está pedindo um, né? Então, vocês podem citar um desses aí, tá? Ao sul, o Uruguai. Beleza? Só tem o Uruguai. A oeste, o Peru ou a Bolívia. No noroeste, a Colômbia. Só a Colômbia. E no sudoeste, o Paraguai ou a Argentina. Tá? 3. Identifique os pontos extremos do Brasil e escreva o nome dos estados onde eles se localizam. Então, a gente tem aí o extremo leste, né? Nós temos Ponto do Seixas. Ponto do Seixas, no extremo leste, tá? Que se localiza no estado da Paraíba. O extremo sul, a gente tem o Arroz Chuí, no estado do Rio Grande do Sul. No extremo norte, nós temos a nascente do rio Ailã, no estado de Roraima. E no extremo oeste, nós temos a nascente do rio Moá, no estado do Acre. Tá? Então, esses são os extremos do Brasil. 4. Utilize o mapa mundo com a indicação dos fusos horários e o mapa dos fusos horários do Brasil, ambos na página 18, para responder as questões a seguir. Se em Brasília forem 10 horas, em época fora do horário de verão, que horas serão em Curitiba? Se forem 10 horas em Brasília, em Curitiba vai ser também 10 horas. Em Manaus, se for 10 horas em Brasília, em Manaus, 9 horas. Em Londres, no Reino Unido, né? Isso. Em Londres, no Reino Unido, 13 horas. Em Los Angeles, 5 horas. Em Sydney, 23 horas. Em Tóquio, 22 horas. No Cairo, 15 horas. Em Mumbai, na Índia, 18h30. Tá? Então, se for 10 horas em Brasília, nessas outras regiões, nesses outros lugares, serão esses horários. Beleza? Número 5. De acordo com a regionalização do IBGE, mapa, página 31, em qual região estão localizados os seguintes estados? Então, o IBGE divide o Brasil em 5 regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Paraná e Santa Catarina estão localizados na região Sul. Maranhão e Alagoas estão localizados na região Nordeste. Acre e Rondônia estão localizados na região Norte. Espírito Santo e Minas Gerais, localizados na região Sudeste. Mato Grosso e Goiás estão localizados na região Centro-Oeste. 6. Quais são as diferenças entre a regionalização atual do IBGE e as regionalizações geoeconômicas propostas por Pedro Geiger? Bem, vocês podem dizer que a regionalização atual do IBGE divide o Brasil em 5 grandes regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, né? Considerando os critérios naturais e socioeconômicos.
A regionalização proposta por Pedro divide o Brasil em 3 regiões, né? Amazônia, Nordeste e Centro-Sul, considerando os critérios sociais, econômicos e históricos. Beleza? 7. Qual o critério adotado na regionalização do Brasil proposta por Milton Santos e Maria Laura Silveira? Os 4 Brasis, né? Então, a gente tem a concentração, a interação, né, da ciência, tecnologia e informação. Tá? Então, essa divisão é baseada na ciência, na tecnologia e na informação. Tá certo? 8. Qual é o critério adotado pelo geógrafo Aziz Abi Saber em sua regionalização do Brasil? Seria a interação entre os elementos da natureza: relevo, clima, solo, vegetação e hidrografia. 9. Considere que o trajeto entre os pontos A e B foi percorrido por uma pessoa. Escreva o nome das regiões pelas quais ela se deslocou, considerando tanto a regionalização do IBGE como a regionalização geoeconômica. Bem, então a pessoa sai lá de Santa Catarina, sai do ponto A, né? Ela sai do Amazonas e vai lá para o ponto B, em Santa Catarina. Ela, então, vai atravessar, de acordo com a regionalização do IBGE, ela sai da região norte, passa pelo centro-oeste, sudeste e chega ao sul, né? Essa é de acordo com a divisão do IBGE. De acordo com a regionalização geoeconômica, ela sai da região amazônica e passa para a região centro-sul. Beleza? Número 10. Observe a imagem ao lado e depois faça o que se pede. Essa imagem se refere a um povo tradicional do Brasil? Justifique. É um povo tradicional do Brasil? Ó, grupo de meninas caiapó da aldeia Moucaraco, São Félix do Xingu, Pará. Então, obviamente, se refere ao povo tradicional do Brasil. Sim, né? E faz referência aos povos indígenas. Tá? Letra B. Que outros grupos sociais do Brasil são reconhecidos como povos e comunidades tradicionais? Cite pelo menos 3 exemplos. A gente falou, né, no texto. Vários povos, os ribeirinhos, os caiçaras, as quebradeiras de coco, né? Então, temos vários povos aí, os quilombolas, né, que podem ser considerados como povos tradicionais do Brasil. Letra C. Qual a importância da demarcação de terras para o uso exclusivo desses povos sociais? Também já falamos num exercício anterior, né? É importante para que eles mantenham a sua cultura, né? Para que os povos considerados brancos, né, foram colonizados aí pelos portugueses, não acabem com a cultura desses povos tradicionais. Tá? Número 11. Analise o gráfico e responda a seguir. Então, nós temos um gráfico que demonstra o Brasil, distribuição das terras indígenas regularizadas por região administrativa, em 2018. Temos a região Norte, Centro-Oeste, Nordeste, Sul e Sudeste. Então, que tipo de regionalização foi adotada na divulgação das informações? Regionalização do IBGE. As 5 grandes regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Tá? B. Quais são as regiões com maior e menor número de terras indígenas regularizadas? O maior é só a gente ver, né, a barra vinho aí, né, roxo, né? A barra que está maior, com 54%, se refere à região norte. Portanto, a região norte é a maior. E a menor, a região sudeste, que tem apenas 6%. Tá?
Na região em que se localiza o estado onde você mora, qual é o percentual de terras indígenas regularizadas? 6%, né? O estado do Rio de Janeiro está localizado na região sudeste, então apenas 6%. Bem, terminamos aqui então a correção dos exercícios, tá? Na próxima aula, nós vamos iniciar a unidade 2, falar sobre aspectos naturais do território brasileiro. Então, vamos falar de relevo, clima, né? Tudo isso nas próximas aulas, tá certo? Hoje, então, encerramos a nossa aula com essa correção dos exercícios, tá bom? Então, para vocês, um bom dia e que vocês fiquem todos com Deus, tá bom? Tchau, tchau.